Muito bem. Muito bem. Vamos dar início ao painel da tarde. E o pessoal da imprensa está um pouco, obviamente, agitado por aí. Vou pedir para eles se aquietarem, como se diz na minha terra. E queria dizer para vocês que é uma honra muito grande do Fórum Nacional e do BNDES, seu parceiro de sempre, ter aqui as figuras dos 3 prefeitos que foram convidados e aceitaram, além do ACM Neto, que já esteve aí de manhã, e o ministro Bruno Araújo, que por enquanto vai ser substituído pelo Marco Queiroz, que é o seu secretário executivo. O ministro está a caminho, quando ele chegar, ele então assume. E enquanto a gente espera para poder começar, nós vamos passar um vídeo de 4 minutos da Petrobras, que vai dar um recado, que é o tempo até que o ministro chega. Mudou e sua aí gestão. nós vamos passar esse vídeo, em seguida eu e ele descemos, e os 3 prefeitos vêm para cá, aí nós começamos as apresentações, e evidentemente depois os 3 vão poder debater entre si conforme a coisa evolua. Em algum momento eu posso também dar uma palavrinha para adicionar alguma coisa, mas a coisa aqui é um tanto informal, nós estamos no meio de amigos, e, enfim, o que nós queremos é trazer soluções para o Brasil. Muito bem, vamos passar o vídeo, então? A Petrobras mudou. Mudou sua gestão. Mudou os processos. Está mudando para se transformar como empresa. A Petrobras está mudando para seguir em frente mais segura, mais forte. Mudando para seguir em um novo sentido. A Petrobras mudou e está seguindo em frente. Acho que o BNDES não gostou muito do vídeo, não. Muito bem. Então, pessoal, eu vou pedir só para o representante do ministro Bruno dizer 2 palavrinhas, explicar por que ele se perdeu no caminho de Brasília para cá, e aí a gente desce e começa. Bom, professor Raul, obrigado pelo convite ao Ministério das Cidades, né? Como ele falou, o ministro Bruno está se dirigindo ao aeroporto Santos Dumont para cá, e vem conversar até pela relevância do debate que envolve as prefeituras, pela representatividade dos prefeitos que estão aqui nesse debate. Eu não queria cumprimentar o prefeito Carlos Eduardo de Natal, o prefeito João Dória de São Paulo, o prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro. E o Ministério das Cidades tem total vinculação com os desafios dos municípios, né? Esse tipo de debate é um debate que nós estamos inseridos diuturnamente, professor Raul. E o ministro Bruno, na prática, ele como vivencia e visita, né? Ele hoje pela manhã foi para um encontro em Curitiba, de Curitiba foi para Cascavel, e de Cascavel está vindo para cá por conta da importância que ele deu a esse evento e a necessidade de debatermos os desafios que envolvem hoje os municípios brasileiros. O Ministério das Cidades também tem um desafio enorme, porque recebeu uma carteira de investimentos que estão relacionados às expectativas dos municípios e que consumiu o recurso dos municípios, uma vez que trata de contrapartida, investimentos, expectativas e esperança de obras entregues à sua sociedade. E o que nós estamos fazendo é tentar encontrar os caminhos de fazer esse atendimento às prefeituras de forma responsável e buscando cada vez mais encontrar caminhos para desonerá-las, porque se vivemos hoje um cenário de restrição fiscal imenso, o ente talvez mais frágil nesse processo para buscar alternativas são os municípios, né? Os municípios não podem mandar para a Câmara de Vereadores uma proposta de ampliação do déficit fiscal para poder cumprir com as suas obrigações. Então, eu acho que o nosso papel é encontrar caminhos para poder auxiliar.
Então, agradeço pelo convite e logo, logo o ministro vai estar aqui com todos nós para poder compartilhar uma série de informações. Muito bem, eu queria só, antes de descer, só dizer para os prefeitos, fazer o elo com o painel da manhã, que é para dizer o seguinte: o que nós dissemos, discutimos e percebemos é que a solução do problema fiscal, que é o problema número 1 do Brasil hoje, segundo um consenso que parece cada vez mais firme, é de que o equacionamento da questão previdenciária do setor público, fundamentalmente, é a saída que nós temos de adotar. E isto vale para União, estados e municípios. Não há outro caminho. E é preciso, eu imagino que aos poucos, essa mensagem vai ficando cada vez mais clara na cabeça das pessoas. E um pouco disso nós vamos estar discutindo aqui hoje. Posteriormente, se for o caso, eu volto ao tema. Então, eu vou lhe convidar para a gente descer. Raul, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. É um dos maiores e melhores economistas do país e uma voz balizadora do ponto de vista de políticas públicas na área econômica. Marco Aurélio, um grande prazer. Cadê Marco Aurélio? Está aqui. Reencontrar você, o nosso Bruninho que está chegando, Bruno Araújo. Marco Aurélio também tem sido um grande parceiro ali de todos os municípios, certamente de Natal, certamente Rio de Janeiro e em São Paulo. Nós não só não temos queixas, como ao contrário. Exaltamos o trabalho do ministro e a firmeza e as posições que ele tem defendido em prol dos municípios brasileiros, independentemente de serem ou não capitais dos estados. Ao nosso grande anfitrião, Marcelo Crivella, meu amigo de longa data, faço questão absoluta, Carlos Eduardo, de registrar aqui uma amizade de muitos e muitos anos. Não é uma amizade que nasceu na vida pública, na política, nasceu muito antes disso. Ele foi amigo do meu pai adorava ele, como eu adoro também. Então, estou feliz de estar aqui na sua terra, ao seu lado. Carlos Eduardo Alves, meu bom amigo também, aliás, um amigo de família igualmente, foi o nosso anfitrião em Natal, há 30 dias, exatamente um mês nós estivemos lá, num conjunto de eventos e de atividades, e você foi muito generoso, não só ao nos recepcionar, como também o discurso que você fez, a forma carinhosa com que nos recebeu. Aproveito para registrar mais uma vez aqui, o sincero muito obrigado. E grato também, Carlos Eduardo, você ter cedido, feito essa troquinha, porque hoje nós temos uma votação importante em segundo turno, Raul, na Câmara, eu vou falar sobre isso, na Câmara Municipal de São Paulo, do programa de desestatização. E nessa desestatização, nós estamos com toda a nossa bancada e 2 líderes estão aqui conosco, vieram aqui conosco ao nosso convite, o Adilson Amadeu, que está aqui, líder do PTB, que é um dos nossos partidos aliados na Câmara Municipal de São Paulo. O Adilson é líder e dos melhores que nós temos, brilhante, e o João Jorge, que está aqui também, que é uma das nossas melhores lideranças, jovem vereador do nosso partido, do PSDB. Então, eu tenho que voltar com eles para a Câmara para votar hoje. Então, a razão pela qual o Carlos Eduardo foi generoso em ceder o espaço, e eu também, ao antecipar as desculpas a vocês dois, ao Crivella, ao Carlos Eduardo, a você, Raul, e a todos, porque vou ter que sair logo depois. Não era o que eu desejaria, mas não somos nós que fazemos a pauta da Câmara, a Câmara que faz a sua pauta. Quando da marcação do evento, nós não tínhamos nada hoje aqui, e eu ficaria aqui o tempo que fosse necessário, mas diante desta pauta, eu terei que retornar. Também um abraço a Maria Eduarda Berto, secretária municipal da Fazenda do Rio de Janeiro, que está aqui, a Márcia Pérez, da Controladoria Geral do Rio de Janeiro, os nossos secretários que estão aqui, o Paulo Ebel, secretário de Gestão, jovem secretário de Gestão, cadê ele? Gaúcho, aliás, você é cercado pelas mulheres e eu pelos gaúchos. Você vê que diferença, né? Cheio, as mulheres todas lá, eu gaúchos aqui.
Wilson Poit, é o nosso secretário de Desestatização e Parcerias, Carlos Eduardo, e o Caio Megali, que não é gaúcho, mas quase, que é o nosso secretário da Fazenda. Cadê o Caio? Que está aqui. Caio veio do setor privado, era diretor do Banco Itaú. O Juan Queiroz, que é o nosso presidente da São Paulo Negócios, que está aqui, corintiano e argentino. Você vê, Carlos Eduardo, como o meu karma, né? São os gaúchos e ainda tenho um presidente da empresa de negócios que é argentino e corintiano. Eu quis agora com o Raul, eu estive na Argentina semana passada com o presidente Macri e com o prefeito de Buenos Aires, o Horácio Larreta. E eu quis devolver o Juan Queiroz, eles não aceitaram. Então eu tive que trazer ele de volta. Também o Jaime Fusco, presidente do PMB, que está aqui conosco. Cadê o Jaime? Outro bom companheiro. Ele é carioca, aqui do Rio de Janeiro, está residindo em São Paulo e é o presidente do PMB, também nossa base aliada, e sua base aqui também no Rio de Janeiro. E os membros aqui do Instituto Nacional de Altos Estudos, aos que aqui comparecem, os meus colegas jornalistas também. Eu queria só fazer um pedidozinho técnico, Raul, se a gente conseguir uma aguinha para a gente ter aqui. Para mim, se puder ser sem gelo, eu não sei se o Carlos Eduardo quer uma água também, com gelo, sem gelo? Sem gelo? Sem gelo também. Quem fala, normalmente, não gosta de água gelada. Eu vou tomar a liberdade de levantar, porque assim eu me movimento um pouquinho e posso ficar um pouco mais à vontade. Olha, eu quero... fiz aqui um pequeno roteiro daquilo que nós estamos fazendo na cidade de São Paulo e dentro da proposta de como resolver o problema da crise financeira dos municípios. Todos os municípios brasileiros, sem exceção, estão vivendo situação de dificuldade. Não tem nenhum que não tenha déficit, que não tenha problema fiscal, que não tenha demanda e pressão, sobretudo um país com 14 milhões de desempregados e considerando ainda que além desses 14 milhões de desempregados, nós temos mais 7 milhões de subempregados, são 21 milhões de brasileiros em linha de sofrimento. Qualquer município sofre as consequências disso. E no caso aqui, especificamente do Rio de Janeiro, a pressão, se eu não estou enganado, em torno no déficit de 3 bilhões de reais. São Paulo tem 7,5 bilhões de reais de déficit. No Carlos Eduardo, eu não sei qual é o déficit existente, se é que lá existe déficit. Mas, além do déficit, tem a pressão dos serviços sociais. Saúde é o que mais pressiona os municípios brasileiros, a educação também, sobretudo nas creches, a entrada, a primeira infância 0 a 3, 4 a 6, a pressão é muito grande, isso representa também um investimento grande do Estado. E assistência social, pessoas em situação de rua, pessoas que são consumidoras de drogas, representam também uma pressão muito grande. E se não bastasse, a questão da segurança pública, que em cada estado é competência dos governos estaduais, mas nenhuma prefeitura em sã consciência e com pessoas capazes se afugenta, se afasta de colaborar e cooperar num programa de segurança pública. Também é parte das nossas obrigações e a pressão nesta área igualmente é forte e é expressiva. No caso de São Paulo, o que nós fizemos? Primeiro, política rigorosíssima. O Caio Megali é conhecido como Mr. No, ou seja, é o senhor não. Quer dizer, não, 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 o tempo inteiro, porque a pressão também por orçamento, por recursos, por necessidades, a secretária está aqui da Fazenda, deve ser aqui também a senhora Mrs. No, porque se deixar, você desarranja o orçamento do município, já desarranjado, no caso aqui também, até proporcionalmente, é maior o déficit do Rio versus os 7,5 bi de São Paulo. Portanto, é grave, uma situação grave. Se você não tiver um controle rigoroso fiscal e um controle rigoroso para redução de despesas, você não vai administrar. Em São Paulo, nós reduzimos 30% todas as nossas despesas indistintamente, preservando apenas duas áreas, saúde e educação. Todas as outras nós tivemos que cortar. Estamos suplementando com recursos privados, com contribuições do setor privado, mas todas as outras áreas, elas sofreram cortes. Também fizemos uma fortíssima contenção. Primeiro, dispensamos todos os cargos de confiança, todos, eram 11 mil, todos, lamento muito, mas carro de confiança tem um vetor político, o vetor político aí, nesse caso, não é a nossa prática lá. Então, tiramos e foram menos de 3 mil contratados e 11 mil dispensados. Então, fizemos uma diferença aí bastante grande, 8 mil pessoas que não tinham funções relevantes do ponto de vista da nossa gestão. E com 3 mil, nós estamos funcionando muito bem. E com a máquina pública rodando com 8 mil a menos. Então, esse é ponto 1.
Ponto 2, além da redução de despesas de custeio, daquelas normais, nós estamos economizando lá em tudo. Políticas lá, por exemplo, apagar a luz, desligar ar-condicionado, reduzir despesas ordinárias, efetivas, pequenas, médias e grandes. Viagem só pode viajar com autorização do prefeito. Se não tiver autorização do prefeito, não viaja, e nem sem despesa de diária, porque também tem o tempo, quer dizer, a pessoa se ausenta lá, ele tem que ter muito cuidado do ponto de vista desses movimentos. E despesas controladas ali na unha, ou seja, é como cortar as unhas. O Raul Veloso às vezes cita esse exemplo, você tem que todo dia cortar, para não deixar crescer a despesa. Outro ponto importante é combate à sonegação fiscal. Fizemos um programa liderado pelo Caio, mas rigorosíssimo, Marcelo e Carlos Eduardo, de combate à sonegação. E com fiscalização intensa para reduzir a sonegação. Deu certo. Isso assustou também os sonegadores e começamos a ter um incremento de receita. Chegou o nosso ministro Bruno Araújo. Vem cá, Bruno. Você já foi anunciado, exaltado, só não foi aplaudido ainda. Vamos dar uma salva de palmas para o Bruno. E nessas ações, Bruno, estamos falando aqui na ordem, estou falando, depois falo Carlos Eduardo, depois falo Crivella, falando um pouquinho de políticas públicas municipais, para nos ater ao tema da crise financeira dos municípios. Já exaltei, inclusive, o bom trabalho que o Ministério das Cidades faz indistintamente, não é apenas com São Paulo, certamente com Rio de Janeiro, Natal e outras cidades brasileiras, sejam ou não capitais, o Ministério está muito presente e muito efetivo no seu campo de atuação. Também eliminamos despesas, por exemplo, 1.300 carros estão sendo retirados da frota, já tiramos 1.300 carros da frota da Prefeitura de São Paulo. E fizemos um acordo fizemos uma licitação e venceu um aplicativo, cadê o Paulo Webel? Foi o 99 Táxi, foi o que ofereceu a melhor condição. Então, hoje, o funcionalismo em posição gerencial, secretários, adjuntos, etc., liga e usa o aplicativo. É mais barato, mais rápido, mais eficiente, não precisa ter carro, motorista, cuidados com pneu, seguro, garagem, estacionamento, outras despesas, manutenção, combustível, e tudo de ruim que às vezes vem com isso também. Então, uma redução expressiva. Quanto dá isso por ano, Paulo? Projetar. Mais 100 milhões de economia. Então, não é pequena, é grande a economia. Se você considerar todo o entorno, porque às vezes são 2 motoristas por automóvel, por causa do horário, aí você tem a despesa de manutenção, seguro, tal, é uma fortuna. Tchau, não tem necessidade. O próprio prefeito, eu uso o meu automóvel lá. Então, nem uso o carro da Prefeitura da cidade de São Paulo. Outras medidas também práticas. Acabamos com o Diário Oficial impresso. Para quê? O Diário Oficial eletrônico serve a mesma coisa, uma economia enorme. Mais de 10 milhões de reais de economia, e economia de papel, de tinta, é uma posição ambientalmente correta. Então, atitudes desse tipo vão melhorando o seu desempenho. Outro esforço que estamos fazendo, certamente o Rio e o Natal fazem também, é digitalizar, Raul Veloso, colocar a cidade digital. São Paulo até 2020, chegou o nosso deputado, até 2020, Paraná presente. Até 2020, São Paulo será uma Smart City, será uma cidade inteligente. Nós não vamos ter mais nenhum tipo de papel. E já até o final desse ano de 2017, uma redução drástica de papéis e de manuseio de autorizações através de papel. Quanto mais digital for um governo, mais rápido ele será, mais transparente ele se apresentará e menos corrupção terá. Isso é fato, isso é real. Aqui e em qualquer parte do mundo, não é só uma característica brasileira. Ponha um mundo digital a serviço da eficiência de gestão, você vai ter este resultado e menos corrupção. Outro aspecto também importante dentro desse programa é a capitalização, a busca de investimento privado, sem contrapartida, nenhuma contrapartida, zero. Não há mal nenhum em se ter contrapartida, quero deixar claro isso, nenhum mal, desde que feito com transparência, não há mal nenhum. Mas nesse estágio em que nós estamos, nós não temos a contrapartida para dar, nós não temos dinheiro nenhum, então não há contrapartida. E temos pedido ao setor privado que nos ajude sem qualquer contrapartida. Já somamos mais de 750 milhões de reais em 8 meses e meio de investimentos do setor privado. Valor expressivo, é bastante, não é pouco. Automóveis, computadores, softwares, motocicletas,
uniformes para a Polícia Municipal, a Guarda Civil Metropolitana, computadores para as escolas, tablets, câmeras. São Paulo hoje já tem 3.300 câmeras instaladas, teremos 10.000 até o final desse ano, todas doadas pelo setor privado, não tem uma câmera, e nem mesmo as instalações das câmeras estão sendo pagas pela prefeitura. O setor privado é que está fazendo esse investimento. Material de construção, material de acabamento. Hoje nós inauguramos o nosso 6º CTA, um Centro Temporário de Acolhimento para as pessoas em situação de rua, na área do Bom Retiro, em São Paulo. Custo zero, não teve investimento de um centavo, não teve uma lata de tinta comprada pela prefeitura. O setor privado, a área de construção civil, fez toda a doação, mais os fornecedores, a indústria de tintas forneceu tintas, a DECA lá forneceu os metais e as louças necessárias, e por aí vai. Até para programas sociais dessa natureza, investimento do setor privado. Então, isso tem nos permitido fôlego e possibilidade de avançar a gestão. E programas também inovadores na área de saúde, na área de educação, mobilidade urbana, habitação popular, assistência e desenvolvimento social e, obviamente, segurança pública. E segurança, aqui até uma dica que vai ao encontro daquilo que o Marcelo vem fazendo e o Carlos Eduardo também, com a sua estrutura local. E é importante o tema da segurança, porque ele impacta na economia, Raul. A gente pensa que a questão da segurança é só um tema social, não é não. Se você não tiver segurança adequada nas cidades, as pessoas não conseguem trabalhar de forma adequada, o investidor fica também preocupado, ele retrai e você passa a ter um efeito negativo múltiplo, e ele vai se multiplicando e vai afugentando investidores e as empresas também. Então, nós fizemos um investimento com o setor privado bastante expressivo na Guarda Civil Metropolitana, que agora vai mudar de nome, vai chamar Polícia Municipal, que é como tem que chamar, não temos nenhum problema de fazer enfrentamento nessa área. Todo mundo diz, não, eu não faça isso. Fazemos sim. O que aconteceu? Mudou o ânimo da tropa. 6.000 agentes da Polícia Municipal se sentiram valorizados. É importante que essas pessoas se sintam apoiadas e valorizadas. Nós não temos salário para dar, temos retribuição e reconhecimento para oferecer. Conseguimos, com uma empresa austríaca, a doação de 600 armas de última geração. Estão sendo aprovadas agora pelo Ministério da Defesa, através do Comando do Exército, para a liberação. As armas já estão aqui no Brasil, mas ainda não estão em uso pela nossa equipe, pelos agentes. A marca é Glock, que é a melhor marca de armas do mundo, é a que a FBI utiliza, a polícia de Los Angeles, de Nova York, Chicago utiliza. Conseguimos dos chineses e dos coreanos a doação de 6 drones. Lançamos a primeira polícia de drone, Drone Paul. E os drones funcionam magistralmente bem, fazem uma vigilância. Um drone equivale a 10 automóveis com agentes dentro dos automóveis. 20 pessoas a menos, focadas para outras áreas. Os drones de alta precisão captam essas imagens, mandam para o Copom, o Serviço de Comando da Polícia Militar, integrado, o Governo do Estado e Prefeitura atuam juntos. Então, isso já ajudou a reduzir a criminalidade. Outro dia descobrimos, Carlos Eduardo, que ainda na área central da cidade, onde acabou fisicamente a Cracolândia, o consumo de crack não acabou. E nem os traficantes. Diminuiu. Acabar não acabou. Você não acaba com esse problema da noite para o dia. E é um problema também do Brasil inteiro. As câmeras do drone descobriram que os traficantes estavam utilizando baguetes de pão para colocar droga dentro. Os papelotes da pedra do crack foram as imagens do Drone Paul que nos permitiram identificar, e a Polícia Militar e mais a Polícia Municipal agiram e acabamos com essa utilização. E foram as câmeras que lá, fica o drone lá operando 10 horas por dia enquanto tiver luz. Automóveis, hoje toda a frota está sendo frota elétrica, veículos elétricos, que poluem menos, funcionam melhor, são mais silenciosos e tão bons quanto os veículos a combustão. Novos uniformes, novos treinamentos, conseguimos colocar mais 200 agentes com um esforço enorme aqui do nosso Mr. No, que conseguiu um dinheirinho para liberar a contratação de mais 200 policiais que estão em treinamento, agora em novembro vão para as ruas, e integração com o Estado. Aliás, quero aproveitar para dizer aqui, uma excelente relação com o governo do Geraldo Alckmin, com o governador. Nós não estamos distantes, nós estamos separados, nós estamos arranhados, nada, uma relação ótima, eu falo com ele todos os dias, uma relação muito positiva. É que fora o ambiente, às vezes, não é tão positivo quanto esse, que nos une, que nos mantém em atividades conjuntas. Em todas as áreas da Prefeitura, nós temos a participação do governo estadual, e na área de segurança pública em especial. Então, nesse papel do Estado, um outro ponto é esse que nós vamos hoje debater na Câmara e espero que aprovar
já em segunda votação. Desestatização, nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Isso vale para as nossas prefeituras, vale para o Estado, para os governos estaduais, Bruno, e vale para o governo federal também, que, aliás, está fazendo, corajosamente. Quando o governo atual decide e define que vai privatizar a Eletrobras, que vai concessionar todos os outros aeroportos que ainda não estão com o setor privado, que vai fazer isso também com os portos e com as ferrovias, certíssimo. Medida acertada, correta. Estado menor, mais eficiente, mais focado, vale no município, Estado e governo federal. Não tem que ter problema para defender isso. Isso é uma defesa tácita de todos nós. Outro programa importante é a questão previdenciária, já colocada pelo Raul Veloso logo no início. Nós estamos fazendo também uma ação, vocês sabem que coube, por uma decisão do governo federal, aos municípios, assim como aos estados, a definição do seu projeto previdenciário. Nós estamos fazendo isso junto com o governo do estado. Não faz o menor sentido ter uma política previdenciária no município, sobretudo na capital, diferente daquele do estado. É conflito na certa. Se estabelecer parâmetros distintos, então, se serve aqui alguma recomendação, é de que Estado e município possam estar integrados, sempre que possível. No caso de São Paulo, isso é possível, nós estamos fazendo essa ação integrada. E, Raul, vamos fazer lá. As medidas, eu diria até um pouco duras, estão sendo feitas em São Paulo a 4 mãos. Isso nos protege, inclusive, porque estabelece a mesma política, vale para o funcionalismo público estadual e para o funcionalismo público da cidade de São Paulo. E até o final desse ano nós deveremos ter essa pauta definida e aprovada nos dois níveis de governo, estadual e municipal. Outro aspecto importante, empreendedorismo. Essa é uma grande vocação do nosso país, e é em qualquer parte do Brasil, não é só em São Paulo, não, em qualquer parte do país. Agora, São Paulo, que é a cidade líder da economia brasileira, André Repsoldi, até 31 de maio, sabe quantos dias eram necessários para abrir uma empresa? 126 dias para você conseguir ter aprovação para abrir uma empresa. Um absurdo, é desanimador. 4 meses, mais de 4 meses para você abrir uma empresa, fora as outras dificuldades, se já não bastassem, da economia, mercado, o capital, mas já para abrir, se levar 126 dias, um índice tão ruim que influenciava até então o Doing Business, o índice da ONU. O que fizemos? Reunimos governo federal, através do SERPRO, Receita Federal e SEBRAE, que aliás é uma instituição da maior seriedade, o governo do Estado de São Paulo, com o governador Geraldo Alckmin, através do Márcio França, na Junta Comercial, e a Prefeitura de São Paulo. 3 meses de trabalho. Crivella, não gastamos 1 centavo, zero, só a equação de gestão. O que aconteceu? A partir de 1º de junho, caiu de 126 para 7 dias. Hoje você abre uma empresa em São Paulo, no Empreenda Fácil, em 7 dias. E vamos para 5 dias, e depois vamos para 2 dias, e daqui a 1 ano e meio, perdão, 1 ano e 4 meses, vamos para 1 dia, igual na China. Na China você abre uma empresa em um único dia. E mais agora o programa também de microcrédito, com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander e Itaú e Bradesco, os bancos privados também, com microcrédito até R$20 mil, para incentivar a atividade produtiva e geração de emprego. Este, já estou caminhando para o final, é o maior desafio do Brasil. O nosso maior desafio hoje é geração de emprego, é gerar empregos. Esse é o desafio. E essa não é a política assistencialista, não. Essa é a política realista, transformadora para o Brasil. Gerar cidadãos e não dependentes. Chega de populismo. O Brasil já pagou um preço muito caro pelo populismo. E não é isso que a população brasileira deseja em 2018. Não é o populismo nem de esquerda nem de direita. Não quero politizar o debate, porque não é aqui um debate econômico. Mas que a população não quer é isso. A experiência foi um desastre. Com 21 milhões de brasileiros, 14 mais 7, o enfraquecimento do país, a corrupção, a recessão, só índices negativos, só legado do mal, não tivemos nenhum legado do bem. Então não é esse o caminho. O caminho é geração de empregos, gerar confiança, deputado, para que possamos atrair novos investidores brasileiros e, sobretudo, investidores internacionais. O mundo é próspero. Os economistas que aqui estão sabem disso. Tem muito dinheiro no mundo, tem dinheiro abundante. O mundo não vive recessão. O Brasil é que está saindo de uma recessão. Tem dinheiro em abundância. Em abundância. Na China, principalmente, que é o maior, fez muito bem o presidente de ir lá recentemente, é o país com a maior oportunidade de capital disponível para investimentos. Isso vale para o Rio Grande do Norte, em programas vários de geração de energia limpa, como aqui no Rio de Janeiro, em óleo, gás,
infraestrutura e outros serviços, mercado imobiliário e tantos outros. São Paulo, por uma série de razões também. No Oriente Médio também, os maiores fundos de investimentos estão lá, em Abu Dhabi, Dubai, no Catar. Igualmente na Coreia do Sul e, obviamente, nos Estados Unidos e na Alemanha. Mas para isso você precisa ter credibilidade. Para isso você precisa ter comando e medidas acertadas. Diga-se de passagem que o governo federal vem adotando aqui no Brasil. Quando fez a aprovação da reforma trabalhista, Marcelo, fez de maneira correta. E é um enfrentamento duro você fazer a reforma trabalhista. Como é duro agora fazer a previdenciária. E espero que alguns passos adiante possam ser dados. Isso só ajuda a melhorar a credibilidade do país e fazer com que possamos retomar a entrada de novos investimentos e, com isso, geração de emprego e a economia girar adequadamente. E tudo com muita transparência. A maior lição do Lava Jato, a maior lição de todo esse período duro da vida brasileira é honestidade, é produzir honestidade, trabalhar com transparência, trabalhar com eficiência, mas principalmente com transparência, para permitir que a população e as pessoas, de forma geral, compreendam aquilo que o Estado pode fazer de bom e de correto. E também eu refuto essa colocação de que os políticos, de modo geral, não prestam e são corruptos. Não é verdade. Há gente boa e há gente ruim em toda parte. No setor privado, no setor público, na imprensa, em todas as áreas. Há bons e maus. Então, essa generalização ela não é correta e não é boa, inclusive, para a democracia brasileira. A democracia precisa ser preservada nos seus valores, no executivo, no legislativo e no judiciário. E nós, a sociedade civil, tem que saber fazer essa defesa e também distinguir os bons e os maus. E saber exatamente aqueles que podem merecer o apoio, o voto, a confiança e a parceria da população no seu sentimento e na sua índole. E os que não devem merecer, dentro do processo democrático. E aí eu finalizo, Raul, agradecendo realmente a oportunidade de estar aqui, me desculpando por não participar do debate, principalmente por não estar aqui para ouvir a palestra do Carlos Eduardo e do meu amigo Marcelo Crivella. Dois amigos, aliás, por quem tenho enorme estima. E dizer, ao final, que contem comigo sempre. O Marcelo sabe disso, tem falado bastante com ele, Carlos Eduardo também, com alguma constância, que na condição de prefeito da maior cidade brasileira, São Paulo é a capital do Brasil. Depois do Rio de Janeiro, a maior concentração de cariocas é em São Paulo. Certamente, lá do Rio Grande do Norte, também estão em São Paulo, e por aí vai, da Bahia, terra do meu pai, dos gaúchos do Rio Grande do Sul, é São Paulo. Então, São Paulo é uma cidade de síntese. E nesta condição, e não na condição de candidato à presidência da República, eu não me apresento desta maneira. Me apresento, sim, como prefeito eleito da cidade de São Paulo, com 3 milhões de votos. E um enorme orgulho, porque lá o PT não ganhou em nada. Em nada. E isso me orgulha muito. Nós ganhamos do PT em todas as zonais, em todos os bairros, não teve nenhum pedaço da cidade que os vermelhinhos pudessem ter dito, aqui nós ganhamos. Ganharam nada. Apanharam de fio a pavio, de todas as regiões da cidade, inclusive do tal do Cinturão Vermelho. Você se lembra, você frequentou muito São Paulo, até morou um período lá, e diziam, não, aqui o Cinturão Vermelho é PT ad eterno. Era. Agora não é mais. Isso, de fato, Carlos, me deu uma satisfação muito grande, porque eu fui apedrejado, atacado, insultado, como sou até hoje, por essa turma. Não tem problema nenhum. Eu chamo de istas, né? A turma dos istas, os petistas e os vigaristas. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vou continuar seguindo o nosso caminho, pautando tudo aquilo que fazemos dentro do melhor princípio. E que os istas continuem reclamando. Eu prefiro estar distantes deles, porque não é isso que o Brasil quer, não é isso que eu desejo, não é isso que eu espero que os meus filhos possam ter no seu futuro. Eu quero um Brasil melhor. E pelo Brasil melhor, eu estarei sempre atento e disposto a ajudar. E para isso, eu não preciso ser candidato a nada. E olha, só tem uma bandeira, é aquela que está ali, ó. E ela não é vermelha, ela é verde e amarela. Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês. Obrigado.
PTB. Sim. Obrigado, querido. Muito obrigado. Todos, o Raul me pede aqui para coordenar o trabalho. Primeiro registro, desculpas aí pelo atraso, nós estamos num evento, saímos de madrugada de Brasília, estávamos num evento no interior do Paraná. O deputado Alfredo Keifer nos acompanha de lá até aqui para darmos sequência nesse encontro e desde já, para ganharmos tempo, passo a palavra ao nosso prefeito de Natal. Quero cumprimentar o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Satisfação revê-lo aqui. Cumprimentar o prefeito anfitrião, nosso colega Marcelo Crivella. Quero, numa deferência especial, cumprimentar o Dr. Raul Veloso. Em nome dele, eu quero cumprimentar os senhores e senhoras aqui presentes no BNDES. Bem, inicialmente eu vou tentar aqui fazer uma breve fotografia da minha cidade, cidade de Natal. Natal é uma cidade com aproximadamente 900 mil habitantes. Natal tem 167 quilômetros quadrados, é uma cidade territorialmente pequena. E aí seja um comentário que eu julgo relevante, é que nós abrimos há 3 meses atrás a discussão para a atualização do plano diretor da nossa cidade. Haja visto que o próprio Estatuto da Cidade prevê que a cada 4 anos se faça uma atualização desta lei, e nós estamos fazendo isso com toda atenção, ensejando discussão, debates em assembleias democráticas, com as entidades, instituições, associações, nas 4 regiões da cidade, porque Natal, como não tem mais área rural, ela já é uma cidade que é vizinha dos municípios, de outros municípios. Ela não tem mais área rural, é uma cidade eminentemente urbana. Ela vai passar a viver agora, aliás, esse fenômeno já começou, um processo de verticalização. E aí é preciso se cuidar desta verticalização, das questões ambientais, das questões urbanísticas e do crescimento sustentável, para evitar que ocorra o que ocorreu em outras cidades, onde o crescimento foi desordenado e a primeira vítima disso foi a qualidade de vida dos seus moradores. Há essa preocupação. Depois eu queria dar um dado, que é o nosso IDH.
nosso índice de desenvolvimento humano. Nós ocupamos a posição de... ficamos entre 300 cidades brasileiras, das 5.565 cidades brasileiras. Nós estamos entre os 300 primeiros, não é? Eu creio que isso é um dado importante. Depois, a Prefeitura de Natal, ela tem um orçamento de 2 bilhões e 700 milhões aproximadamente, e ela realiza 1 bilhão e 700 milhões anualmente. Eu quero dizer que eu sou prefeito pela 4ª vez de Natal. Fui prefeito de 2000 a 2008 e voltei em 2012, 2013. E quando voltei, encontramos uma grande crise, uma cidade em colapso financeiro, moral, administrativo. A minha antecessora tinha sido deposta pelo Ministério Público e pela polícia, e ainda deixou uma herança de dívida de 270 milhões de reais. A cidade estava, como eu disse, em colapso. A rede municipal de ensino, pela primeira vez, terminou o ano letivo antes do tempo. As unidades de saúde fechadas, as maternidades municipais todas fechadas, a cidade desorganizada. E, naquela época, nós, diante das dificuldades, nós contratamos a consultoria Falcone, a Falcone Consultora, que esse é o nome, era o nome, porque hoje já não existe mais. E foi com esta consultoria que nós levantamos a cidade de Natal. Extinguimos 3 secretarias, 2 autarquias, eliminamos mais de 300 cargos comissionados e funções gratificadas. Era ao redor de 1.100, ficamos com menos de 800. E o que ficou representa 1% da folha. Nós temos 21.200 e poucos funcionários, 21.200 e poucos funcionários. Além disso, redução drástica da frota de automóveis, revisão de contratos com fornecedores terceirizados, enfim, pagamos precatórios, a dívida da cidade foi retomada, começamos a reajustar, né, fiscalmente a cidade de Natal. Bom, e com isso foi possível, né, que a gente, nessa organização, pudesse colher os frutos que, por exemplo, foram anunciados recentemente pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro. A FIJAN, que tem uma tradição, né, é bom que se diga, de estudos e pesquisas sobre a situação fiscal dos municípios brasileiros, indicou que Natal, no quesito investimento, mostra que saímos de 0,20 em 2012 para 1, que é o índice máximo. Agora, há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, em 2014. E anunciou nos seus estudos que Natal, dentre as 9 capitais brasileiras, Natal é a 2ª capital do Nordeste
em investimento. E Natal é, entre as 27 capitais brasileiras e o Distrito Federal, Natal é a 7ª cidade do Brasil em investimentos. Bom, diante dessa reforma, desse ajuste que fizemos lá atrás, foi possível sobreviver à crise brasileira. A crise brasileira. A maior recessão da nossa história, como sabemos, não afetou profundamente as 3 esferas de governo, né, a iniciativa privada, né, a Prefeitura de Natal. Nós conseguimos fazer esse enfrentamento. Houve queda abrupta de receita, mas a cidade continua lá, organizada, né? Uma cidade organizada, uma cidade que trabalha-se todos os dias para que a gente continue construindo o progresso e o desenvolvimento dela. Natal é uma cidade cujo tripé econômico dela é majoritariamente, digamos assim, o turismo, depois o comércio e as empresas prestadoras de serviço. A indústria fica no Grande Natal, porque, como eu disse aqui, territorialmente nós somos pequenos. O turismo é a grande locomotiva da nossa economia. E o que eu poderia acrescentar aqui? Eu esqueci até, me permitam os senhores, senhoras, ainda do que anunciou a Federação das Indústrias aqui do Rio de Janeiro, nesse estudo, nessa pesquisa que realizou e que divulgou recentemente. Falando que o nível de investimento é superior à média dos municípios brasileiros. O índice da Fijan de 2016 mostra que investimos, Natal, 9,7% do orçamento, quando a média nacional foi de 6,8%. Então, eu acho o seguinte, o Brasil, a economia está voltando, segundo as notícias, informações. Já há sinais eloquentes da reação da economia brasileira, graças a Deus, finalmente, até que enfim, antes tarde do que nunca. Mas a recuperação da economia brasileira vai nos permitir dar uma normalidade financeira e administrativa aos municípios. Embora só Natal está saindo, meu caro prefeito Crivella, com um passivo de 2015 e 2016 de dívida, algo ao redor de 130 milhões de reais. É muita coisa para a gente. A economia voltando, tudo isso tem solução, eu acredito. Nós que temos priorizado a educação, que leva 30% do nosso orçamento, e saúde, 28% do nosso orçamento. Nós edificamos o primeiro hospital municipal da cidade de Natal, construímos 4 UPAs, unidades de pronto atendimento. As 82 unidades de saúde, 60% delas foram reformadas, ampliadas, climatizadas. Não é? Diante da crise, nós não podíamos ter muitas prioridades. E geralmente quem tem muitas prioridades não tem nenhuma. E aí nós deixamos outros investimentos cair, mas seguramos os investimentos em saúde e em educação.
e na assistência social e no trabalho. A volta da economia, meu caro Dr. Raul Veloso, vai dar essa normalidade financeira, administrativa, vai ter solução para a educação, para a saúde, para a mobilidade urbana, para a cultura, onde fazemos um grande investimento. Mas o que nos preocupa é com um grande gargalo, um grande ralo, que é a situação previdenciária de Natal, e eu creio que não é diferente do restante dos municípios. Eu queria dar aqui uns dados sobre a Previdência, doutor Raul. Isso que me motivou a estar aqui, além de ser um fórum de alta qualidade, que me deram a oportunidade de trazer a voz de uma cidade média brasileira. Esse gargalo da Previdência, esse ralo, aí é onde está o problema dos municípios brasileiros. Aí há aí uma bomba relógio que vai explodir lá na frente. Eu queria dizer que quando assumimos, em janeiro de 2013, meu caro doutor Raul, as despesas da folha previdenciária da prefeitura era de 8,7 milhões de reais, dos quais o Tesouro Municipal arcava com 3 milhões e 700 milhões de reais. No final do mandato, ou seja, lá em dezembro do ano passado, a despesa com a folha da Previdência do município de Natal chegava a 15 milhões e meio de reais, dos quais o Tesouro Municipal arcava com 9 milhões e 600 mil reais. O que significa dizer um aumento de 78% em 4 anos. Essa realidade se deu em parte, naturalmente, por ganhos salariais e pelo crescimento do número de pessoas que foram se aposentando. Mas em janeiro de 2013, tínhamos 2.675 aposentados e no final do mandato, em 2016, nós tínhamos 3.533 pessoas na Previdência Municipal. Um aumento de 32% na massa de aposentados do município. A folha do Instituto de Previdência de Natal, que fechou o ano de 2016 com esses 15 milhões e meio, chegou agora em agosto, em 7 meses. 7 meses. Chegou agora em agosto a 17 milhões, doutor Raul, meu caro ministro Bruno. Chegou a 17 milhões, o que representa um aumento em 7 meses de 8,5%. Em resumo, o número de aposentados entre janeiro de 2013 e agosto deste ano cresceu cerca de 31% em Natal. E a despesa do Tesouro para fazer frente às obrigações previdenciárias cresceu 204%. Olha, é um buraco enorme, fazendo assim no chão e que vai absorver as cidades, se não houver uma mudança na lei federal. Se não houver uma mudança na lei federal, meu caro prefeito Crivella, nós efetivamente estaremos em breve comemorando o fim da recessão econômica, mas saindo de um buraco e entrando em outro. Mas eu vim aqui ouvir o Dr. Raul Veloso, que tem uma proposta, e quero, por fim, também
fazer uma colocação no sentido de que o Brasil é um país que, em pouco tempo e numa velocidade estonteante, o Brasil deixou de ser um país eminentemente rural, que foi até a década de 50, 60, para ser um país hoje eminentemente urbano. E 50 anos esse fenômeno. O IBGE já diz: 87% dos brasileiros e das brasileiras moram nas cidades. Então é nas cidades onde estão os problemas brasileiros. E nós temos um bolo tributário nacional dividido muito equivocadamente, muito injustamente, porque a parcela dos municípios ela é ínfima, é algo, há controvérsias, que vai de 14% a 17%, não é? Mas isso impede que as prefeituras façam frente aos problemas estruturais, sobretudo os problemas estruturais dos seus municípios. É preciso o Brasil, além da reforma trabalhista, além da reforma previdenciária, da reforma política, é preciso botar também nessa pauta essa discussão. Porque um prefeito, ele periodicamente, ele tem que estar em Brasília, visitando os ministérios. E eu quero aqui fazer uma exceção, que é o Ministério das Cidades, cujo gestor, ministro Bruno, tem feito uma gestão profissionalizada e republicana. E eu digo isso porque um dos poucos ministérios em que nós voltamos, haja visto que todas as obras das cidades brasileiras, em parceria com o Ministério das Cidades, no nosso caso, a obra é atestada pela Caixa Econômica, aprovada, a Caixa coloca no sistema e eu não preciso ir ao ministro Bruno pedir que ele libere o recurso para pagar. Isso eu só tenho que fazer, levar a Caixa e a Caixa colocar no sistema. Esteve no sistema mensalmente, independente de solicitação de audiência, o Ministério das Cidades está pagando no Brasil inteiro. Então, eu quero fazer essa ressalva, porque é um exemplo até para os outros ministérios. Não é? Mas o prefeito, ele precisa estar na cidade dele. Eu, por experiência própria, nesses 4 mandatos de prefeito, eu sinto que quando eu deixo Natal, eu saio 2, 3 dias e eu retorno, as coisas não andaram como devia andar. As coisas perderam o dinamismo, se acomodaram, eu não sei, o prefeito viajou, eu acho que aí as pessoas vão cuidar. E olha que eu trabalho com pessoas altamente responsáveis, criteriosas, de espírito público, compromisso com a coletividade, compromisso com a cidade. Mas o prefeito precisa estar na cidade, para as coisas acontecerem, para comandar o processo. Não é? Então, eu quero fazer essa colocação e agradecer aqui essa oportunidade, apresentar um pouco da realidade e dos desafios da nossa cidade do Natal, que é uma cidade, eu não vou aproveitar e fazer aqui, uma cidade, como eu disse aqui, a principal atividade econômica
Se Natal é uma locomotiva, o maquinista da atividade turística, ele que comanda. Nós somos uma cidade hospitaleira, acolhedora, e convidá-los a visitar e a conhecer a cidade de Natal. Quem não conhece e quem já conhece, voltar lá, né, para ajudar um pouco a prefeitura a superar essa recessão econômica. Não é, ministro? Devolvo aqui a palavra, o microfone, e muito obrigado pela atenção dos senhores. Cumprimento Carlos Eduardo, e está fazendo um belo trabalho à frente, com todas as dificuldades que foram postas. Mas, desde já, para avançarmos, com muita honra, passo a palavra para o prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella. Muito boa tarde a todos. Eu quero saudar o Raul, agradecer a ele o convite, dar parabéns pelo fórum. Saudar também o nosso ministro, Bruno Araújo, e repetir as homenagens que foram feitas a ele. Agradecer ao Carlos Eduardo Alves, que está aqui conosco, nosso prefeito competente em Natal, 4 vezes eleito, espetacular. Também saudar o nosso secretário executivo do Bruno, Marco Aurélio Queiroz. Saudar a Maria Eduarda Gouveia, que nós chamamos aqui, viu, ministro, de Nossa Senhora da Fazenda, porque o Rio precisa de um milagre, realmente. Márcia Andréia, que é a nossa controladora, Santos Pérez. Aspásia, nossa lei de ilustre, da Subsecretaria de Planejamento. O Mauro Osório, do IPP. E também está conosco o Vitorino, que é o nosso homem das comunicações. Eu vou ficar de pé e vou pedir para botar rapidamente aqui alguns slides para falar um pouquinho para vocês do que é o Rio de Janeiro e levantar algumas teses para o nosso Fórum Nacional de Debate. Pode botar primeiro, por gentileza? A nossa... Ah, ótimo. É, para cá. Contas públicas do Rio de Janeiro, mesma coisa que vocês ouviram de São Paulo, ouviram de Natal, e se forem nos 5.564 municípios do Rio de Janeiro, do Brasil, vão ver que as despesas estão bem maiores que as receitas. No nosso caso aqui, quase 4 bilhões de reais. É o desafio fiscal do Rio de Janeiro. Será que está com problema de pilha? Ah, é para lá? Ah, desculpa, perdão, é para lá. Ah, então tá bom. Se é para lá, ou é aqui? Agora foi, ó. Agora, uma coisa aconteceu no Rio de Janeiro que eu não sabia, não tinha notícias que tenha ocorrido em qualquer outro município, Bruno. No apagar das luzes, o prefeito anterior foi obrigado a cancelar 464 milhões de empenhos, obras realizadas, equipamentos não pagos, mas encomendados e recebidos, 564 milhões. E um resto a pagar de 320 milhões, uma herança de quase 1 bilhão de reais na questão da prefeitura. Ué. Para lá, para cá. Agora foi. Evolução do serviço da dívida. No governo anterior, nós tínhamos a pagar 3 bilhões e meio, que foi pago 3 bilhões e meio. No governo de agora, 6 bilhões 416. Nós tínhamos, Raul, que verificar isso. De alguma forma, a legislação federal precisa entender isso. Quer dizer, você, como prefeito, não pode passar para o seu sucessor dívidas que não estejam aprovisionadas no orçamento. Mas financiamento você paga, você passa bilhões. Você contrata empréstimos e deixa para o governo seguinte as principais parcelas a pagar. Você contrata no seu governo e tem 3 anos de carência. E passa bilhões
para o seu sucessor. É uma coisa impressionante. Agora, a arrecadação federal e as transferências do Estado, isso aqui bate com o que o Carlos Eduardo estava falando. Ô Bruno, dá uma olhadinha aqui, por favor. O governo federal arrecada aqui, em 2016 arrecadou aqui, no Rio de Janeiro, 120 bilhões. No Estado, 130. Desses 130 que o governo federal arrecada no Estado do Rio de Janeiro, 120 é na capital. Veja a diferença que existe entre a economia da capital e a economia da região metropolitana e do interior. O município recebe de volta dos 120 bilhões que o governo arrecada aqui, 4 bilhões e meio. O Carlos Eduardo falou que há controvérsias, realmente. Lá em Brasília, como senador, ouvi muitas vezes que era 14%, 15%, aqui no Rio não se realiza isso não. É 4,5 bi, contando Fundeb, saúde, etc. Aliás, saúde. Todas as municipalizações que foram feitas no passado de estruturas do governo federal no Rio de Janeiro foram um fracasso. Os hospitais, os postos de saúde, o governo não contratou mais pessoais, não cumpriu as regras do contrato, não reajustou as parcelas, de tal maneira que o município teve que assumir tudo isso. Entrei na justiça para devolver, porque não é possível mais o município, com uma diferença dessa, de recursos recebidos e repassados, ainda assumir estrutura. Nós fomos capital durante muitos anos, todo mundo sabe, e várias estruturas do governo federal acabaram ficando aqui, e hoje o déficit desses pães, que são hoje postos de saúde, e da rede dos hospitais federais, os contratos não são cumpridos, e o prejuízo da cidade do Rio de Janeiro é extraordinário. Aqui é uma característica nossa. Veja os municípios que estão ao redor de São Paulo. Em termos de IDEB, São Caetano, São Bernardo, Ribeirão Pires, Diadema, Mauá, e compara o IDEB da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mesmo Niterói, que é a nossa principal metrópole. A região ao redor do Rio de Janeiro, ela, vamos dizer assim, tem uma demanda enorme na capital, não só em busca de emprego, CEPSOL, mas também por educação, por saúde e pela questão de habitação e segurança. Nesse aspecto, as Olimpíadas e as últimas, inclusive o PAC, fizeram muito pouco pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Talvez seja aí uma função muito importante do prefeito da capital, com os demais prefeitos, procurar reverter esse quadro. Veja que São Paulo e próprio Belo Horizonte, eles têm uma área ao redor bem industrializada. Os municípios ao redor de São Paulo são municípios desenvolvidos. Os municípios ao redor do Rio de Janeiro ainda sofrem um processo, vamos dizer assim, de estagnação econômica. Para vocês terem uma ideia, em São Bernardo do Campo, em São Caetano, em Diadema, você tem 4, 5, 6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em Nova Iguaçu, são 60 homicídios a cada 100 mil habitantes. Quer dizer, é uma diferença brutal, Bruno, em termos de região metropolitana. Se a gente for ver receita per capita, receita corrente líquida per capita, veja a diferença dos municípios da periferia de Belo Horizonte, de São Paulo e do Rio. O Rio é bem abaixo das demais capitais, dessas capitais. Também na questão do salário médio. Em comparação com São Paulo, e no total das capitais, o Rio tem uma característica interessante. Com todos os seus problemas, todas as dificuldades fiscais que enfrenta, o Rio tem um salário médio um pouco maior do que o de São Paulo. Bom, vamos voltar aqui. Passaram direto? Aqui são os territórios sociais. Isso aqui é muito interessante falar. Nós, no Rio de Janeiro, devemos ter aqui umas 600, que chamamos de regiões censitárias, na cidade, onde nós estamos desenvolvendo uma política muito interessante,
Mauro Osório e o IPP, que é a questão que nós chamamos os territórios sociais. É descobrir dentro desses nossos censos, essas regiões censitárias, uma população que fica escondida. Por exemplo, pessoas que não têm filtro em casa, que não possuem nem chuveiro nem vaso. Imagine, na cidade do Rio de Janeiro, cidade olímpica, parentes que não têm alvenaria, isso é muito comum. Água que não é proveniente de rede, esgotamento também não ligado à rede, insegurança alimentar. Nós já estamos monitorando em torno de cerca de 300 famílias, em cada um desses censos. Chega a 1.000? 1.000 em total, mas a nossa ideia é chegar a 20.000. 300 em cada um desses 600 censos. 300 em cada um desses 600 censos, que são as pessoas mais desamparadas, pessoas que não têm informação, não têm CPF, em condições de completa invisibilidade. Pessoas que estão, vamos dizer assim, fora do Bolsa Família e nem sabem que existe em Bolsa Família. Criança fora de creche, criança fora da escola, sem 5 anos de estudo. Eu estou citando isso aqui para a gente ver como é que o desenvolvimento no Brasil, ele tem disparidades inexplicáveis. Não é possível que numa cidade olímpica que gastou, ou que foi alvo de 40 bilhões de investimentos, a gente ainda encontre uma situação como essa, Carlos. Muito bem, as próximas ações. É claro que, como Dória, um prefeito, se tivesse sido eu ou qualquer outro, que assume o Rio de Janeiro, tem que fazer o quê? Primeiro, cortar custos. Foi cortado, o que o Dória falou não tem diferença nenhuma do que fizemos no Rio. De 35 secretarias fomos para 11, cortamos os cargos públicos, diminuímos despesas com automóveis, também aqui não se faz mais diário oficial, e a economia não chega de 10 milhões, mas chega a 4 milhões de reais. Tivemos uma coisa muito importante, que foi, no caso do Rio de Janeiro, uma mudança de legislação também. Veja, com toda essa disparidade que nós vemos na nossa cidade, que tem 1.200 km², a sua lá são 200 km², né? 167. A minha aqui é 1.200. Não é uma cidade muito grande, 6 milhões e meio de habitantes. A nossa legislação urbanística, ela vem de 1970. Imagine um código de obras, Bruno, querido, de 1970. Em 80 eu estava formado e andava com projeto de baixo do baixo, subindo e descendo andares na prefeitura, para poder construir no Rio de Janeiro. Não é diferente hoje. É um código complexo, ambíguo, que, para vocês terem uma ideia, quando eu assumi, tinham 90 mil projetos esperando aprovação. De reforma de uma loja, a construção de um cemitério, de um shopping, do que fosse. 90 mil. A lei de ocupação do uso do solo também é uma lei muito retrógrada. Centro de bairro, do principal bairro do Rio de Janeiro, que é Leblon, por essa lei, não pode ter restaurante. Mas tem vários. E aí fica aquela coisa do que pode, do que não pode, vai fechar, não vai fechar, multa, ninguém paga, acerta com o superintendente, acerta com o fiscal. Então, nós estamos mudando completamente a legislação. O Código de Obras, que tinha 300 artigos, agora vai ter 50. A Lei de Uso e Ocupação do Solo vai ser também muito mais explicada. E nós vamos começar aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se existe outro município no Brasil, mas nós vamos começar ainda esse ano o autolicenciamento. Aliás, eu recomendo isso para o meu colega Carlos Eduardo. Porque quando você faz projetos, espero que engenheiros e arquitetos, eles vão corroborar, muitas vezes você deixa algumas coisas no seu projeto para ver se o fiscal vai descobrir ou não. Porque a coisa é complicada e complexa. Você aposta, vamos ver se ele vai pegar. Quando é autodeclaratório, como o nosso imposto de renda é, você tem cuidado. Os municípios do Brasil que fazem, deputado, arrecadação de ISS de agências bancárias autodeclaratória, arrecadam o dobro do que aqueles que dependem de fiscal. O Rio ainda depende dos fiscais. Mas eu vi que aqueles que fazem autodeclaração para pagamento de ISS arrecadam o dobro. A legislação também mudou para a atualização do IPTU. Aqui no Rio de Janeiro tivemos que enfrentar isso. Desde 1997 não se mudava a nossa planta de valores. Não se enfrentava esse problema. Você tinha imóveis na Vieira Solto, que valem 10 milhões de reais,
pagando 6 mil reais. E em Copacabana, um bairro que tem uma urbanização boa, 20 mil imóveis não pagavam IPTU, pessoal. 20 mil imóveis eram isentos de IPTU. Uma cidade que parece duas siameses, duas irmãs siameses, de certa forma até monstruosas, porque de um lado você tem uma cidade culta, bonita, urbanizada, e é uma distância constrangedora, uma população vivendo em condições subhumanas, uma subvida de privações e de opróbrios. Essa cidade não reajustava o seu IPTU há 20 anos. Uma coisa inacreditável. Também na lei, já foi aprovado, de 4 em 4 anos, automaticamente, independente da força política que estiver no governo, vai haver uma atualização dessa planta de valores. Conseguimos, na questão da segurança, fazer, e a Aspasa, querida Aspasa, você, por favor, não esqueça de dizer isso. A nossa polícia, a Guarda Municipal, agora tem a mesma frequência de rádio que a Polícia Militar. Conseguimos a doação de 250 motocicletas da Multiplan. Eu fiquei aqui, rapaz, sinceramente, eu fiquei imaginando como é que o Dória conseguiu 750 milhões de doações. Porque isso é um número expressivo, 750 milhões, quase 1 bilhão de doações de drones, de câmeras, etc. e tal. Aqui no Rio de Janeiro, nós não chegamos nem perto disso. É claro que o Estado de São Paulo tem, no seu comércio, na sua indústria, no serviço, uma pujança extraordinária. Mas 250 motocicletas nós conseguimos. E elas estão fazendo vigilância nos centros comerciais de Santa Cruz até Copacabana. Graças a Deus, o contato que eu tenho com os comandantes de batalhão, está caindo o crime do varejo. Agora, o Brasil tem uma dívida com o Rio de Janeiro, que é a questão das drogas e os fuzis. Hoje, na cidade, nós temos 11 mil fuzis nas mãos de 3 facções. São Paulo é uma só. Eles não brigam entre si. Tem um comando. Aqui são 3, que vivem em tiroteio. Em algum ponto da cidade agora, ou estão trocando tiro, ou planejando se invadirem uns aos outros. 11 mil fuzis na mão dos bandidos. Nós não fabricamos fuzis, nem munição. É bem verdade que a classe política talvez tenha se afastado um pouco do debate da segurança pública, sabe que as nossas fronteiras são 8 mil quilômetros, é difícil, um deserto demográfico, florestas enormes, e a nossa costa também gigantesca. Mas as fronteiras das cidades, elas podem ser vigiadas, sobretudo essas cidades conflagradas, calcinadas pelo ódio, como é o Rio de Janeiro. Não é possível que a Polícia Rodoviária Federal, que a Marinha, Exército Aeronáutica, a Força Nacional de Segurança, a Polícia Federal, aqui não tenham, digamos, um papel preponderante para diminuir a entrada de droga e arma. Então, nós criamos o nosso Gabinete de Gestão Integrada Municipal. E chamamos todos esses órgãos, e aí foi criada uma delegacia de desarme. Essa foi a delegacia que conseguiu prender 60 fuzis no Galeão. Esses 60 fuzis estavam vindo dos Estados Unidos, onde hoje temos uma equipe de policiais em contato com as forças de lá para evitar que novos carregamentos venham. Os americanos, vocês sabem, eles têm uma política de armar todo mundo, armar a população. A indústria bélica nos Estados Unidos tem um lobby extraordinário no Congresso, em todo canto. E talvez vigiem bem as armas que entrem, mas não as que saem. E eles têm sido os grandes fornecedores, por incrível que pareça, das armas na mão dos bandidos e munição. Eu estou falando desse primeiro porque ficou notório na televisão, no noticiário, mas semana passada já prendemos também, através dessa delegacia da desarme, 200 cartuchos, 2 mil cartuchos, 5 pistolas e 2 fuzis. Eles estão fazendo operações de inteligência cercando o Rio de Janeiro. Essa polícia, essa guarda municipal, que agora está sendo treinada para ser a guarda de vizinhança, também tem aqui ações importantes nesse aspecto. Nós também contamos com a iniciativa privada. O centro presente, o aterro presente, e agora estamos fazendo uma área da Zona Sul, do Leme até o Leblon, que é uma área de alta criminalidade, de pessoas idosas que têm sido vítimas dessa criminalidade de varejo.
com a iniciativa privada, com companhias de seguro e também com a Multiplan e também com a Redditor, a compra de folga de guardas municipais e de polícias para nós fazermos uma vigilância a cada quarteirão e ter novamente tranquilidade nessas áreas que são áreas, vamos dizer assim, importantíssimas para o nosso turismo. O Rio de Janeiro também tentou, Rui, negociar suas dívidas. E aí é difícil negociar dívida com o BNDES e com a Caixa Econômica. Estamos tentando via fundos estrangeiros. O Dória disse certo, tem hoje 2 trilhões de reais aplicados a 1% em fundos na Europa e nos Estados Unidos. E estamos tentando com o Banco Mundial, estamos tentando também com o Credit Suisse e outros bancos vender a nossa dívida com BNDES e Caixa Econômica, porque, ministro, veja só, hein, não só o governo federal arrecada aqui 100 e tantos bilhões e repassa 5, vamos considerar para o Estado inteiro 10, quando nos emprestam recursos, é IPC mais 9, hein? IPC mais 9. Eu pago 15% em empréstimos que o Eduardo pegou na época para terminar as Olimpíadas, ele foi obrigado a assinar. Mas eu tenho recursos de bilhões, garantidos pelo Tesouro, sem risco nenhum, pagando 15%. Isso é moralidade, isso é pornográfico. Isso é uma indecência. Mas é o que eu herdei. Isso é chotagem. Estamos tentando vender essas dívidas para fundos estrangeiros para melhorar nossa situação fiscal. Eu não quero ser fastidioso com vocês, mas também tivemos aqui ações importantes na questão do turismo. Foi trazer o governo federal numa parceria para fazer um calendário de janeiro a janeiro. O Rio tem só 3 grandes eventos. Carnaval, no caso Rock in Rio de 2 em 2 anos, aliás, estão todos convidados a ficar, a visitar. O ministro Bruno pode ser um anfitrião de vocês amanhã e sábado. Ele vai estar aqui no Rock in Rio. E temos o Réveillon. A ideia agora é ter um grande evento a cada mês. Então, o governo federal está em parceria com o município, investindo 200 milhões de reais, patrocinando eventos, para que a gente possa melhorar essa nossa indústria do turismo, que respondeu para as Olimpíadas. A rede hoteleira hoje tem o dobro de quartos que tinha antes da Olimpíada. E é uma preocupação nossa enorme que esses quartos, esses empreendimentos, não fiquem vazios. E estou indo agora a Dubai, a Seul e a Macau para vender aqui as nossas PPPs. Também tenho aqui, como o Dória fez em São Paulo, uma série de, vamos dizer assim, Sambódromo, Terreirão do Samba, Quinta da Boa Vista, Museu da Manhã, Parque Olímpico, diversos equipamentos que nós estamos fazendo, tentando fazer parceria público-privada para dividir com a iniciativa privada esses custos. E uma das grandes PPPs que está em curso no Rio de Janeiro e que está sendo organizada pelo Banco Mundial é a troca de 450 mil lâmpadas para LED. E aí, ministro, eu gostaria de levar esse projeto a Vossa Excelência, porque a ideia nossa, nesse momento em que vamos trocar as luminárias, é transformar essa cidade numa cidade inteligente, aumentar o número de câmeras, fazer com que os pontos de internet possam estar juntamente nessas luminárias e parcerias para que o Rio de Janeiro se ilumine melhor, vai melhorar a segurança, tenha melhor conectividade e possa ter também uma mobilidade ainda melhor do que a que temos hoje. Parte disso também vai ser investido em ciclovias, aumentar nossos BRTs, enfim, fazer do Rio de Janeiro uma cidade melhor. Tem o autódromo do Rio de Janeiro, tem o saneamento da AP4, a AP5 já é um sucesso, os estacionamentos, essas são as nossas parcerias público-privadas e os 200 milhões de reais que estamos tentando, em convênio com o governo federal, parte do município, parte do governo federal, fazer o nosso evento de janeiro a janeiro. Vai ser apresentado agora no dia 24, domingo, o ministro Moreira Franco, eu, mas o presidente da Rio Tour e outros, estaremos apresentando os eventos que foram selecionados pelos produtores e também pelas emissoras, Bandeirantes, SBT, CNT, etc. e tal, para... vamos aumentar a tela?
Vamos assistir, é só 2 minutinhos. Quer botar o som? O Rio investiu mais de 25 bilhões em obras de infraestrutura, ganhou mais mobilidade urbana e praticamente dobrou o número de quartos da rede hoteleira. Agora, temos um grande desafio: ocupar hotéis, restaurantes, bares, teatros, aquecer o comércio para gerar mais empregos e qualidade de vida para quem vive aqui. A meta é aumentar o número de turistas em 20% ao ano e também sua taxa de permanência. Mais um dia na cidade são 15% a mais na receita. Está na hora do Rio montar um calendário de eventos que atraia turistas não só no verão, mas o ano inteiro. Hoje, os 3 maiores eventos do Rio, juntos, têm um impacto de 1 bilhão e 200 milhões de reais na economia. Em fevereiro, o carnaval atrai cerca de 1 milhão de visitantes que vêm brincar no mais animado carnaval de rua e se deslumbram com as escolas de samba da Sapucaí. Num só dia, 25 mil pessoas desfilam num espetáculo de fazer inveja a qualquer coreógrafo internacional. Nenhum faria melhor. A cada 2 anos, em setembro, a cidade do Rio se transforma na Cidade do Rock. O evento que leva o nome do Rio para onde quer que vá é uma marca mundialmente famosa. Já foi visto por 8,5 milhões de pessoas em 4 países e transmitido para mais de 1 bilhão em todo o mundo. Só em 2015, o Rock in Rio atraiu 300 mil turistas e injetou 600 milhões de reais na economia. Em dezembro, o Réveillon reúne 2 milhões de pessoas na orla, de diferentes raças e credos, na maior paz. Aqui, as diferenças se juntam para a festa, e de festa o Rio entende. Está no DNA da cidade receber seus visitantes de coração e braços abertos. Investir em turismo é melhorar a vida de quem vive aqui. Quando o turista gasta em hotéis, a cidade constrói hospitais e escolas. Quando vai a restaurantes e bares, cresce o número de empregos oferecidos. Turismo movimenta a economia e promove desenvolvimento. E se o tempo é de crise, a hora é de ação. É, sobretudo, de oportunidades para quem acredita no talento que cariocas de nascimento ou de coração têm para se reinventar diante dos desafios. O cenário já existe. O que houve? Tem um problema aí? Cresce o número. E se o tempo é de crise, a hora é de ação. É, sobretudo, de oportunidades para quem acredita no talento que cariocas de nascimento ou de coração têm para se reinventar diante dos desafios. O cenário já existe. Eu acho que nós tivemos problema no filme. Mas olha, você já conhece o Rio de Janeiro e ia mostrar os eventos, mas eu não quero me delongar mais não. 2 coisas importantes. O Carlos já falou, o Dória também. Nossa folha de pagamento do Rio de Janeiro, 16 bi, cresce 1 bi por ano sem eu dar um reajuste, cortando mais de 20 secretarias e 1.500 cargos. Pessoas que hoje estão completando triênio, amanhã quinquênio, etc, etc, etc. Imagine 1 bilhão. Nossa receita não cresce isso tudo de jeito nenhum. Mesmo que cada prefeito que entre seja criativo, melhore vamos dizer assim, as rotinas para aprovação de projeto, para fiscalização de ISS, IPTU, o que seja. Então é importantíssimo a gente verificar essa coisa do desequilíbrio fiscal, tanto na folha de pagamento, como também nos benefícios e na aposentadoria, onde hoje o Tesouro já entra com quase 3 bilhões de reais para completar a aposentadoria dos nossos aposentados e pensionistas. Isso é uma situação gravíssima e crescente que precisa ser enfrentada. A outra coisa que eu também quero aqui parafrasear o meu companheiro de Natal é a discussão da reforma tributária. Não é possível, de maneira indefinida, o povo do Rio de Janeiro recolher aos cofres de Brasília, por imposto de renda, por IPI, por PIS/COFINS, o que for, 100 bilhões anualmente e receber de volta
Menos de 5. É possível, o Rio de Janeiro não suporta isso. E quando vai recorrer a empréstimos pagar IPC mais 9, 15%. Eu não sei, mas é uma crise grave. Se o Rio de Janeiro não tinha classe política, se infelizmente ela se afogou em escândalos, e se agachou, e se recuou, o Rio tem classe política, sim. O Rio tem homens e mulheres honrados que precisam levar isso para a mesa. Prefeito para ficar em Brasília o tempo todo de pires na mão é uma indignidade. É uma indignidade. Buscando projetos aqui e ali, implorando. Quando aqui temos uma riqueza construída com nosso suor, nossa competência, um esforço enorme dos nossos antepassados e nosso. Então não era para isso ocorrer. Acho que o povo do Rio de Janeiro precisa se erguer nesse debate, aliás, as cidades todas. Imagina, Brasília são 2 milhões de habitantes, grande produtora de leis do país. Não é leite, leis. Ela tem um orçamento de 30 bilhões de reais. O Rio de Janeiro, nem na época das Olimpíadas, conseguiu um orçamento como esse. Tem alguma coisa errada. É um Estado muito grande, é uma burocracia inominável, é algo que nós precisamos, todos nós, nos debruçar, porque senão vai acontecer isso que a gente tem. Uma capital tão bonita, um povo tão ordeiro, trabalhador, mas envolvido numa violência anômica, Bruno. Impossível. Tem dias aqui que eu tenho 200 escolas fechadas por tiroteio nas comunidades. Eu já tive crianças que perderam a vida. É uma coisa absurda. Então, eu acho que o Rio de Janeiro representa nesse fórum, que é a crise municipal, talvez o paroxismo dessa crise, o vértice, mesmo tendo sido a cidade olímpica. Gente, muito obrigado pela paciência aí. Muito obrigado. Eu cumprimento o prefeito Crivella e prometo ser também muito breve, para não cansar a plateia, os 2 prefeitos que estão desde cedo. Temos algo preparado também, não sei se já está pronto, já podemos. Deixa eu vir para cá, né? Crivella que fica. Bom, primeiro agradecer ao Raul o convite, cumprimentar o prefeito Dória que saiu, o prefeito Crivella, o prefeito Carlos Eduardo, a todos os economistas, o deputado Keif que nos acompanhou lá do Paraná, começamos uma programação cedo, cumprimentar a todos que nos ajudam a pensar o Brasil. Eu vou tentar me conter o máximo dentro do ambiente do Ministério das Cidades, porque, ouvindo toda essa problemática, muitas vezes a gente quer sair um pouco da missão institucional nossa e fazer alguns comentários. Eu acho que vale, primeiro, uma reflexão muito sincera em relação à posição do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades, ele é, tecnicamente falando, a negação da federação. Porque se nós não tivéssemos, ou se nós tivéssemos, de fato, do ponto de vista conceitual, a federação absolutamente estabelecida, as reflexões que o prefeito aqui faz sobre a arrecadação, nós não precisávamos de prefeito em Brasília pedindo recursos para suas cidades. Então, obviamente, nós podíamos ter um ministério que nós estivéssemos tratando de grandes investimentos, como houve aqui na área do metrô, na área do VLT, megas investimentos que faz parte, talvez, do poder central de ajudar a pensar o país. Mas quando nós estabelecemos os prefeitos para ir pedir ciclovia ou pedir obras que estão pulverizadas, o Ministério das Cidades, ele, nesse sentido, é a confirmação de que o modelo nosso federativo está no papel. Não é? Nós temos a cultura colonial, a cultura imperial, não é? do Estado unitário, não é? Do Estado central, onde o poder do rei se estabeleceu num presidencialismo forte e os recursos ficaram em Brasília. Bom, diagnósticos. Gastos da prefeitura com o pessoal aumentaram 31% acima da inflação desde 2010 a 2015. Aquilo que o prefeito Crivella está dizendo. Independente
não é, de definição de aumento, mas, no caso, de modo geral, com dados levantados aí pelo Senado, nos 5 anos, nos últimos de 10 a 15, um aumento real de 31%. Despesas com aposentadorias e pensões subiram 52% no mesmo período. Ou seja, prefeito Carlos Eduardo, nós vemos aqui todo o esforço do prefeito da maior cidade da América Latina na contenção de despesa. Nós temos aqui ouvido os esforços do prefeito do Rio, de Natal e de quem estiver cuidando da boa gestão na redução de despesa. Então, aumento do teto do gasto, seja todas as medidas que nós ouvimos, é enxugar gelo. Se efetivamente a reforma na Previdência não vier a se concretizar no país, em algum momento não vai se encontrar mais diário oficial, não vai se encontrar mais nada que se possa, né, enxugar, a não ser ir direto nos serviços públicos que já estão sacrificados. 13,8% dos municípios brasileiros estão em situação boa, 0,8% em situação de excelência, segundo os levantamentos do Tesouro Nacional. 82% dos municípios brasileiros não conseguem gerar 20% de suas receitas. E 55% das prefeituras, mais da metade da arrecadação, vai para a folha de pagamento. Bom, os compromissos no Ministério da Cidade. Do ponto de vista objetivo, qual é a participação nossa enquanto Ministério das Cidades nessa crise municipal? Só há uma coisa do ponto de vista objetivo. Nós não poderíamos atrapalhar mais os estados e municípios do que nós estávamos fazendo até maio do ano que vem. Em que sentido? Quando nós chegamos no Ministério, o número parece surreal, mas absolutamente verdadeiro. Quando nós fomos levantar o número de contratos assinados, compromissos com o prefeito Crivella, com o prefeito Carlos Eduardo, com os 27 governadores da federação, o valor compromissado, assinado, anunciado pelo Estado brasileiro nesses municípios e estados, em mobilidade, equivalia a 71 anos do orçamento do Ministério das Cidades. O volume de contratos assinados com governadores e prefeitos em saneamento eram 40 anos do orçamento de 2016 do Ministério das Cidades. Na área de contenção de encostas eram 77 anos e havia necessidade de 2 orçamentos do PAC para dar continuidade às obras. Então, prefeito Crivella, o meu papel, tendo que tocar Ministério responsável por saneamento, por habitação, por mobilidade urbana, por planejamento urbano, era deixar os técnicos cuidando dessas questões e cuidado a algo acima disso tudo era a governança. Estabelecer um desenho onde, de forma muito franca, nós fizemos uma conversa com os conjuntos dos governadores do país, dos principais prefeitos, sentamos com o prefeito Carlos Eduardo para pactuarmos ritmo de obras. Nós desabilitamos ou, na prática, pegamos um grande volume de contratos que tinham sido assinados ao longo do tempo, né, e fizemos com que esses contratos saíssem de nossa carteira, estabelecendo algo absolutamente real nessa relação, e aí passamos a cuidar das questões das finanças públicas com responsabilidade e respeitando o orçamento. Hoje, nós chegamos a ter, no Minha Casa Minha Vida, meses e meses de paralisação, de inadimplência. Levou com um percentual importante de construtoras que participavam do programa a quebrarem. Nós tivemos as obras paralisadas, tanto em mobilidade quanto em saneamento, e o retrato desse esforço, num trabalho de equipe do Ministério, aqui com o secretário, nosso secretário executivo, com todos os secretários nacionais, foi permitir que nós chegássemos a um ponto, e aqui tive o testemunho do prefeito Carlos Eduardo, não há hoje nenhuma obra de habitação no país, são mais de 500 mil unidades em construção nesse momento, prefeito, que tenha uma única fatura atrasada de único
empresário que colabora construindo o empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Não há uma única obra de mobilidade ou de saneamento que fazem parte hoje do PAC, que estão em andamento, como disse o prefeito, que precise ir ao Ministério pedir o pagamento da fatura. Entrou no sistema, habilitou, feita a medição, nós temos o pagamento nas construtoras de pequeno porte em 2 dias, nas construtoras que ele tem uma fatura maior, chegando até 25 dias. E isso, obviamente, foi fruto de um trabalho de construção obra a obra, definindo também os valores que podiam ser tocados dentro de cada medição, dentro do cronograma físico-financeiro de cada obra. Obviamente, isso nos levava não só a contribuir com a infraestrutura do município, mas nessa grave crise financeira não fazer com que prefeitos e governadores estivessem pressionados com obras paralisadas, sendo cobrados por fornecedores que não chegavam no Ministério para cobrar conta. Cobram do prefeito, cobram do governador. Governança do Ministério das Cidades, cuidando da gestão dos projetos, e aqui vale uma referência, quando o prefeito Crivella determinou que, no caso de licenciamentos ou projetos, o princípio da autodeclaração, esse enfrenta, sim, uma grande cultura burocrática brasileira. Nós fizemos a mesma coisa, nós vamos autorizar, anunciar nas próximas semanas, mais de 100 novas mil contratações de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida no país. As construtoras que se habilitaram, as entidades que se habilitam com autodeclaração, informando as informações sobre terreno, as informações técnicas e assinando a responsabilidade civil e criminal sobre as informações prestadas. Nós não vamos paralisar o programa para ter que checar aquelas informações. Vão assumir a responsabilidade em relação a tudo isso. Então, esse é um procedimento importante em relação a tudo isso. O maior controle e melhor performance na disponibilidade dos recursos das obras, menor pressão sobre o caixa das prefeituras com relação às contrapartidas. Esse é um outro ponto importantíssimo que nós nos atemos nesse período de grave crise, foi desonerar o máximo possível a contrapartida de prefeituras e governos nos contratos firmados conosco. Nesse quesito governança, acho que vale um parênteses e 2 sentidos. Primeiro, porque os números aqui apresentados da realidade, da discrepância social do Rio com a sua região metropolitana, números que ainda denigrem a sociedade brasileira como um todo. De nós estarmos num dos lugares mais aprazíveis do mundo e, ao mesmo tempo, vemos um grande número de população ainda que não tem banheiro, ou que não dorme com a preocupação se o telhado à noite de sua casa tem algum problema estrutural. Nós preparamos para isso algo que o prefeito Crivella ele é fã e acompanha de perto, que é o cartão reforma. Nós passamos um ano trabalhando no cartão reforma, não só na amortizações, mas ontem fizemos uma apresentação intensa. Nós abrimos o sistema agora para receber a seleção dos estados que foram atingidos por calamidade esse ano, Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Primeiro, no sentido de criar um critério de atender essas emergências e aprendemos a rodar um sistema de um novo programa social, Raul, que não vai ter uma única folha de papel, processo absolutamente digital, controle da assistência técnica por smartphone, georreferenciamento das casas atendidas, o reconhecimento da família atendida, fotografias online das obras que estão sendo realizadas pelas famílias atendidas, a compra online nas casas habilitadas com a emissão em tempo real, das notas fiscais, do material comprado, do preço, na hora que foi comprada, com esses dados disponibilizados não só para os órgãos de fiscalização, mas para toda a sociedade, para as universidades de urbanismo, de arquitetura, ajudando a pensar, a planejar o programa. Eu acho que o cartão reforma, tanto quanto a importância e eficiência, no sentido de colaborar com o déficit de qualidade habitacional, que é tão importante quanto o déficit quantitativo habitacional, ele vai ser um modelo importante de governança e de acompanhamento da sociedade em relação à aplicação dos investimentos do recurso público.
Bom, a menor pressão sobre os caixas, comentamos isso. Bom, não há nenhuma fatura com a medição realizada, como comentei antes, e proformalizada junto ao Ministério das Cidades que não estejam em dia. A parceria com os municípios para a superação dos desafios, uma medida provisória para a mudança do prazo de obrigatoriedade para o plano de mobilidade, isso que do ponto de vista técnico o Brasil já devia ter feito, mas ia criar um grande impedimento de fato aos municípios, porque a legislação estava prevendo a impossibilidade de transferência de recursos federais. A parceria no desenvolvimento do plano de desenvolvimento urbano integrado. É importante fazer um comentário também em relação ao que foi o projeto de regularização, a nova legislação de regularização fundiária, que é uma possibilidade de nós avançarmos. É uma revolução silenciosa, significam bilhões e bilhões em ativos da sociedade que não tem garantia real e que, com o processo de regularização fundiária que enfrenta a burocracia, torna o processo de regularização mais barato, mais efetivo, a possibilidade dessas famílias poderem transformarem a sua posse num direito real, com sua escritura, de acessar o mercado, para reformar o próprio imóvel, para poder tomar um dinheiro para pagar uma faculdade de um filho, fazer um investimento no comércio, é um passo também fundamental nesse quesito. Então, o Ministério das Cidades, nesse momento de crise, teve que primeiro cuidar das suas próprias contas, resolvê-las de fato, obviamente, sem lançar novas obras, sem ter a devida garantia do volume de empenho necessários para cumpri-la durante o período, mas fazer com que esse processo de estabilidade servisse também como um esteio de dar um suporte aos municípios e estados parceiros. Aquilo que eu disse, o Ministério das Cidades ele carrega essa distorção, porque os recursos deviam estar no estado e no município e não em Brasília, mas enquanto for assim, o nosso papel é pelo menos garantir que aquele prefeito ou o governador, gestor público, que sai com um compromisso assinado com o governo federal, tenha a compreensão que, de fato, nós vamos entregar o acordado. Eu quero cumprimentar os prefeitos e agradecer a Raul, a todos os senhores o convite e a presença do deputado Alfredo, que nos acompanha, e dizer da importância desses debates para pensarmos o país. Muito obrigado. Diante do que nós ouvimos, tivemos aqui um dia muito proveitoso para todos. Eu acredito que nós estamos caminhando na direção certa, aos poucos chegaremos lá, e eu queria, nesse momento, encerrar o dia aqui de debates, sem que antes, talvez, eu abrisse a possibilidade de que alguém fizesse alguma pergunta relevante e antes da gente encerrar os trabalhos. Muito bem, já que ninguém... claro, você tem todo o direito. Oi, boa tarde. Desculpa. Boa tarde, jornalista Elson Liper. Para o ministro. Ministro, por favor, o senhor admitiu aqui essa distorção com relação ao Pacto Federativo, né, que há um problema grave. Isso já é uma demanda antiga de governadores e prefeitos. O senhor acredita que, neste governo, ainda é possibilidade de se avançar nesse tema? Isso, eu acho que, como eu citei, o Ministério das Cidades é a personificação institucional, do ponto de vista de infraestrutura, dessa confirmação de que os recursos não estão no Estado e não estão no município. Não acredito que não, porque nós sabemos do desafio. Acho que, não obstante todas as dificuldades, no período de um ano, acho que 6, 7 meses, conseguir estabelecer o ponto de vista de governança. A PEC do teto é estabelecer uma obrigação de governança, de limites para o próprio governo. O enfrentamento da reforma trabalhista, da terceirização, de todos os outros importantes projetos, né, que foram estabelecidos até aqui. E o desafio que nós temos até o final do governo
de avançar com a reforma da Previdência, que nesse momento eu acho que é o principal marco de prioridade dentro do Congresso, acho que não nos leva a permitir a esse enfrentamento agora da discussão do Pacto Federativo. Acho que o Pacto Federativo ele vai poder ser tocado no país no momento mais estável, no momento em que haja, tanto do ponto de vista político e econômico, um ambiente melhor para que seja tratada essa discussão. Boa tarde a todos. Eu sou deputado federal Alfredo Kaifer, estou no 3º mandato. Circunstancialmente, o Bruno e eu chegamos juntos à Câmara Federal. E o Raul Veloso conhece um pouco do nosso pensamento, já tivemos várias oportunidades de dialogar, e sempre nas áreas econômicas. Sou um liberal absolutamente convicto e penso que um dos grandes desafios que o nosso país tem é sair dessa situação de termos um capitalismo muito forte de Estado e irmos para um capitalismo efetivamente de mercado. Eu vejo aqui a discussão da situação municipal e penso, Bruno, que nós temos sim uma oportunidade, quem sabe ainda neste governo, de fazermos uma boa parte do Pacto Federativo através da reforma tributária. A reforma tributária será o grande momento onde a gente possa fazer o Pacto Federativo. Nós temos um deputado federal, Luiz Carlos Rauli, que em tese é o relator, pelo menos programado para a reforma tributária, colocou uma série de projetos e planos nesta reforma, mas penso que o principal fator deve ser a estrutura dessa reforma tributária, que aí ela pode enveredar para um pacto federativo, que é, primeiro, nós buscarmos uma redução efetiva da taxa tributária, que hoje é de 35% do produto interno bruto. Os Estados Unidos, por exemplo, ícones do capitalismo e do liberalismo, trabalham com 1/4 de todo o PIB em favor do Estado. Então esse é um dos desafios. O segundo é desburocratizar a estrutura fiscal, essa parafernália tributária. Mas o terceiro fator, Bruno, é realmente uma melhor divisão dos tributos. E aí é que entra o município. Não é possível que 2/3 de toda a arrecadação fiquem com o leão, e o leão que é o Estado brasileiro, e aí os municípios penam. Então, penso que essa é uma das grandes contribuições que nós podemos dar. Reforma da Previdência, que é, eu diria que no aspecto macroeconômico, o maior desafio que nós temos aí no curtíssimo prazo. Mas nós temos que ir para um caminho, tanto nos municípios, estados e na União, para uma reforma previdenciária, não no sistema de repartição, e sim no sistema de capitalização. Mesmo a reforma que nós estamos projetando no Congresso Nacional, ela ameniza a situação, mas ela leva muito tempo para que a gente tenha a redução do déficit previdenciário efetivamente solucionado. E isso se deve ao fato de que nós insistimos com um modelo que hoje, na maioria dos países do mundo, não se adota mais, que é a repartição. Nós usamos a repartição e nós temos que ir para a capitalização, que é a forma como os fundos previdenciários privados fazem. Esse é o grande desafio. E isso afeta extremamente os municípios. Então, não uma pergunta e não uma indagação, mas uma contribuição para o debate desse importante fórum. Obrigado. Muito bem. Eu queria, então, agradecer a presença de todos e convidá-los para continuarem vindo aqui ao fórum amanhã, à mesma hora, e que todos tenham um bom fim de tarde e noite.